Capítulo 3º. Poder Judiciário. Seção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 94. São órgãos do Poder Judiciário Estadual. Inciso 1º. Tribunal de Justiça. Inciso 2º. Revogado. Inciso 3º. Revogado. Inciso 4º. Tribunais do Júri. Inciso 5º. Juízes de Direito. Inciso 6º. Juízes substitutos. Inciso 7º. Auditoria Militar. Inciso 8º. Juizados Especiais. Inciso 9º. Revogado. Inciso 10. Juizados de Paz, Inciso 11. Outros órgãos criados por lei. Artigo 95. Os órgãos judiciários são independentes em seus desempenhos, ressalvada a estrutura recursal e observado o sistema de relações entre os poderes estabelecidos na Constituição da República e nesta Constituição. Artigo 96. A Lei de Organização Judiciária, de iniciativa do Tribunal de Justiça, disporá sobre a estrutura e funcionamento do Poder Judiciário do Estado e a carreira da magistratura, adotados os seguintes princípios. Inciso 1º. Ingresso na carreira, no cargo de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exigindo-se do bacharel em Direito, ao se inscrever no concurso, 3 anos de atividade jurídica, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. Inciso 2º. Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas ou condições. Alínea A. Obrigatoriedade da promoção do juiz que figurar por 3 vezes consecutivas, ou em 5 alternadas, em listas tríplices de merecimento. Alínea B. Preexistência de 2 anos de exercício na respectiva entrância e integração do juiz na primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo inexistindo quem, dentre os que disponham desses requisitos, aceite o lugar vago, caso em que concorrerão os integrantes da segunda quinta parte, e assim sucessivamente. Alínea C. Aferição do merecimento conforme o desempenho pelos critérios de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, bem como pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Alínea D. A lista de merecimentos será formada pelos 3 juízes mais votados, cabendo ao presidente do Tribunal de Justiça a escolha do provimento no prazo de 3 dias. Alínea E. Havendo mais de uma vaga a ser preenchida pelo critério de merecimento, a lista será formada por tantos juízes quantas vagas houver, mais 2. Alínea F. Na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, assegurada a ampla defesa e se repetindo a votação até fixar-se a indicação. Alínea G. A aplicação alternada dos critérios de promoção atenderá à ordem numérica dos atos de vacância dos cargos a serem preenchidos, Alínea H. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Inciso 3º. Precedência de remoção ao provimento inicial e à promoção, ressalvado o direito de opção de juízes da mesma comarca. Inciso 4º. Publicação de edital de remoção ou promoção no prazo de 10 dias, contado da data de vacância do cargo a ser preenchido. Inciso 5º.
O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á, por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única instância. Inciso 6º. Revogado. Inciso 7º. O subsídio dos magistrados será fixado com diferença não superior a 10% ou inferior a 5% de uma para outra entrância a partir dos subsídios dos membros do Tribunal de Justiça, estes não excedentes a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, observado, em qualquer caso, o disposto nos artigos 37, inciso 11 e 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal. Inciso 8º. A aposentadoria dos magistrados e a pensão dos seus dependentes observarão o disposto no artigo 40 da Constituição Federal. Inciso 9º. O juiz titular residirá na respectiva comarca. Inciso 10. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á, em decisão por voto da maioria absoluta do Tribunal de Justiça ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Inciso 11. Todos os julgamentos dos órgãos judiciários serão públicos e fundamentadas as suas decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, nos casos em que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Inciso 12. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Inciso 13. Distribuição de varas cíveis e criminais proporcionalmente à efetiva demanda judicial e à densidade populacional. Inciso 14. Alcançado, pelo Tribunal de Justiça do Ceará, o número de 25 integrantes, poderá o mesmo constituir, para os fins do artigo 93, inciso 11, da Constituição Federal, seu órgão especial. Inciso 15. A remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas A, B, C e do inciso 2º, do artigo 96. Inciso 16. A atividade jurisdicional será ininterrupta, vedadas férias coletivas nos juízos e nos tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente normal, juízos em plantão permanente. Inciso 17. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Inciso 18. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente, sem caráter decisório. Inciso 19. A distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. Inciso 20. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Inciso 21. Será assegurada a permanência ininterrupta de juízes nas comarcas de mais de uma vara, fora do funcionamento externo do foro, devendo o tribunal organizar e manter atualizado o sistema rotativo de plantão aos sábados, domingos e feriados para conhecimento, com a devida presteza, de habeas corpus, mandado de segurança e outras medidas judiciais de urgência. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Nas comarcas com mais de um órgão judicante, é vedada a utilização simultânea de férias no mesmo período. Parágrafo 3º. Os membros do Poder Judiciário Estadual deverão enviar anualmente declaração de seus bens, dos bens de seus cônjuges e dos descendentes até o 1º grau ou por adoção,
ao Conselho de Magistratura e à Corregedoria do Tribunal de Justiça, que adotarão as providências cabíveis em caso de suspeita de enriquecimento ilícito ou outras irregularidades. Parágrafo 4. As declarações de bens a que se refere o parágrafo anterior deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado e postas à disposição de qualquer interessado, mediante requerimento devidamente justificado. Artigo 97. Revogado. Artigo 98. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1º. Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do Tribunal de Justiça e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado, assegurada em qualquer hipótese o direito à ampla defesa. Inciso 2º. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 96, inciso 10, desta Constituição. Inciso 3º. Irredutibilidade do subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37, incisos x e inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 13 e parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição Federal. Parágrafo único. Aos juízes é vedado. Inciso 1º. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo, emprego ou função remunerada, salvo uma de magistério. Inciso 2º. Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participações em processo. Inciso 3º. Participar de atividades político-partidárias. Inciso 4º. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Inciso 5º. Exercerá advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. O Tribunal de Justiça elaborará sua proposta orçamentária anual nos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual será encaminhada à Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. Não encaminhada a proposta no prazo previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo deve considerar, para fim de consolidação da proposta orçamentária, os valores aprovados na lei em execução, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo, aplicáveis ainda, à proposta orçamentária do Tribunal, e à sua execução, o disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 99 da Constituição Federal. Parágrafo 3º a parágrafo 5º. Revogados. Parágrafo 6º. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinadas ao Poder Judiciário serão entregues até o dia 20 de cada mês. Artigo 100. Os processos de mandados de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e ação popular e respectivos recursos serão inteiramente gratuitos, ressalvadas as hipóteses de sucumbência, nos termos da legislação federal. Parágrafo único. Revogado. Artigo 101. Revogado. Artigo 101-A. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1º. É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público,
de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, subsídios, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado. Parágrafo 3º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do Tribunal de Justiça determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito. Parágrafo 4º. O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que a Fazenda Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 5º. São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no parágrafo 4º deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório. Parágrafo 6º. A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no parágrafo 4º deste artigo, segundo as diferentes capacidades dos entes de direito público. Parágrafo 7º. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação irregular de precatório incorrerá em crime de responsabilidade. Parágrafo 8º. Lei, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, poderá dispor sobre a cessão de créditos representados por precatórios, vedada a previsão do poder liberatório do pagamento de tributos, salvo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Artigo 102. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça. Inciso 1º. Eleger seus órgãos diretivos. Inciso 2º. Elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Inciso 3º. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e dos órgãos administrativos do primeiro grau. Inciso 4º. Prover, por concurso público de provas e títulos, os cargos de juiz da respectiva jurisdição, assim como os demais necessários à administração da justiça, dependentes, ou não, de concurso público, vedado o processo de seleção interna, Inciso 5º. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos servidores que lhes forem imediatamente subordinados. Artigo 103. Revogado. Artigo 104. Em cada município haverá sede de comarca, dependendo a sua implantação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei da Organização e Divisão Judiciária, mediante apuração pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Revogado. Artigo 105. As custas dos serviços forenses, inclusive diligências de oficial de justiça, serão elaboradas pelo Tribunal de Justiça com aprovação do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. As custas de transferência de imóveis não podem exceder o valor do imposto inter vivos, arrecadado pelo município. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 106. Revogado.